Pessoal, a dica de hoje é sobre uma ferramenta que eu gosto muito. Minha história com a algema começou há mais ou menos uns 20 anos atrás. E de lá para cá foram milhares de pessoas que eu tive o privilégio de ministrar treinamento a respeito. Bom, eu tenho uma pergunta para você. Você conhece bem o equipamento que você usa? E uma segunda pergunta. Você sabe como usar esse equipamento? E aí vai a terceira. Por que na escolha de um equipamento que talvez, é lógico que a paixão de todos é o armamento, mas quando vai se escolher o armamento tem que ser o melhor, não é? E na escolha da algema fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, sei lá. Bom, uma notícia que vocês sabem, a algema é a cereja do bolo, não é? A gente precisa, depois da operação, a gente precisa conter, durante a operação, peço perdão. E muitos, ao serem indagados, alguns colegas, quando eu pergunto a respeito dessa preferência, eu pergunto, quantas vezes você efetuou disparo hoje? Ontem, na semana passada, mês passado, esse ano. E alguns dizem, olha, nenhum hoje, nenhuma semana passada, nenhum no ano passado, já faz muito tempo que não efetuo disparo. E sobre a algemação? Aí é diariamente. Diariamente. E para quem trabalha então, na área prisional é muito mais. A movimentação interna não para, vocês sabem disso. Pois é, então por que a gente não deveria conhecer melhor o nosso equipamento e não saber a melhor forma de usá-lo? Eu acho que estava rolando há pouco tempo aí um vídeo, né, de alguns policiais dos Estados Unidos, né, porque a gente se ampara muito nisso, né, a questão sempre que vem de fora é melhor, né? E foram fazer um transporte de preso, colocaram o preso. Pelo que eu pude observar, a algema não estava adequada e ainda cometeram a cagada de deixar uma bolsa com armamento dentro do carro. Quando voltaram, é lógico, o preso ficou sozinho, né? Mas a terceira cagada. E quando voltaram, é lógico, o preso já tinha o armamento na mão e efetuando alguns disparos. A gente sabe no que deu, né? O preso foi alvejado e foi morto. Até então, eu não sei nem se era um preso já condenado ou se era só um suspeito, mas também foi morto, né? Isso que foi. Aí vamos lá, mas por que o preso foi morto? Foi só pela ferradura do cavalo. Como é que é isso, Vinícius? Não entendi. Tem uma historinha que conta o seguinte, que a missão do camarada era só, o mensageiro era levar, né, para um reino vizinho dizer que a guerra havia terminado, que a guerra acabou. Ó, a guerra acabou. E a missão do ferreiro era só ferrar o cavalo. O ferreiro, como estava com um pouquinho de pressa, o que ele fez? Ele pegou e colocou, ao invés de colocar X pregos, a quantidade correta, colocou menos. No metade do caminho, a ferradura do cavalo soltou, o cavalo quebrou a perna, o mensageiro não chegou ao seu destino e a guerra continuou. Foi só por causa da ferradura do cavalo, entendem? A gente coloca um padrão tão pequeno para isso, mas não é. Ao longo desses anos, é lógico que alguns operacionais se destacaram e conseguem fazer algemações em 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Aí você me pergunta, mas Vinícius, é lógico que isso é administrativo. Sim, o processo de algemação é apenas uma fase. Mas quando chega naquela hora, você precisa ter o conhecimento da posição correta, da forma correta, da checagem correta. Para que tudo isso ocorra, é óbvio que precisa ter o comprometimento da equipe. Que aí a gente vai mais longe ainda, e eu posso dizer de carteirinha, não é? Posso dizer assim, todos têm que treinar suas artes marciais de preferência. É óbvio, pessoas que preferem o judô, o jiu-jitsu, aikido, taekwondo, krav maga, mas vocês precisam procurar a arte marcial, vamos chamar assim, da arte marcial dos profissionais de segurança. Quer dizer, na hora da contenção, a gente precisa fazer todo mundo com a mesma linguagem. O que muitos fazem. As equipes especiais fazem os seus treinamentos de nivelamento, quer dizer que todos conhecem. É lógico que algumas pessoas se destacam mais do que as outras. E eu sempre uso vamos colocar assim, esse jargão de que, infelizmente, quem não tem o dom tem que treinar dobrado. Você tem que despender mais tempo para poder fazer isso, mas todos têm que ter esse conhecimento. Então minha dica de hoje é essa, que vocês procurem entender, porque hoje vocês têm um mecanismo que na minha época não tinha. Minha época tinha que ser fisicamente, a gente tinha que trazer material importado, tinha que ler fisicamente que tipo de aço que era usado, o tipo de algema, fazer comparações, fazer ciência, perguntando a outros colegas. E hoje vocês têm essa ferramenta maravilhosa que é a informática, que podem fazer perguntas quase que momentâneas, discutir a respeito do uso desse material. Levem pelo menos em consideração esse pensamento. E se tiverem alguma dúvida, ou se quiserem até falar mal, me xingar, passem para mim. Mandem para cá. Tem muita historinha. Se eu pudesse contar aqui de histórias de mau uso de algema ou de bem-sucedidas pela boa aplicação da algema, nós íamos ficar aqui
dias conversando com isso. Aos que me conhecem sabem disso, que a gente tem realmente essas histórias para poder falar, tá bom? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê em uma outra oportunidade. Até mais!